E agora vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui uma pergunta do Eduardo, do Guarujá. Nós estamos aqui nesta manhã com o presbítero Washington, que estará respondendo a pergunta. Pergunta o nosso irmão Eduardo: como Adão e outros personagens da Bíblia viveram tantos anos na terra? Olha, irmão, o que nós podemos entender para responder para o nosso irmão, primeiro que foi permissão de Deus, né? Sim, Deus permitiu, né? O Senhor que permitiu ele viver todo esse tempo. Não havia nenhum método que poderíamos dizer que as pessoas hoje fazem, né, para viver um pouco mais, mas nós sabemos que o tempo de vida do ser humano é determinado pelo próprio Deus. Em Gênesis 5:4 diz que e foram todos os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Mas depois, pastor, nós podemos ver em Gênesis 6, quando fala da corrupção geral do ser humano, que Deus vai diminuir esse tempo de vida do homem, mostrando que é a permissão dele. Certo. Em Gênesis 6:3 diz assim, ó: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, veja bem, é Adão de 930, aqui Deus já vai falar o quê? 120 anos. E depois a gente vai ver o salmista Davi falando no Salmo 90, verso 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Certo. Então, nessa época de Adão, que viveu 930 anos, com a permissão de Deus, Deus é soberano, era a idade aproximada de uma pessoa viver, né? Bom, temos uma outra pergunta, presbítero Washington. Se o cristão pode ter medo, se o cristão está isento de medo, o que o presbítero tem a dizer sobre o medo? Olha, pastor Miranda, o cristão isento de medo ele não está, mas o cristão ele pode vencer o medo. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Interessante, né? Essa pergunta se o cristão pode ter medo. Nós encontramos aqui claramente na Bíblia, em Mateus capítulo 14, os discípulos tiveram medo. Pedro teve medo. Momento, ele teve medo. Quando Jesus aqui anda por cima do mar, Mateus capítulo 14, no versículo 26, diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Com medo. Então aqui a Bíblia é bem clara, né? Eles viram o Senhor Jesus andando por cima do mar, naquela tempestade, pensaram até que era um fantasma. E é muito claro aqui o texto. E gritaram com medo. E depois do versículo 30, quando Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ao encontro do Senhor Jesus, nós encontramos agora especificamente este discípulo Pedro tendo medo. No versículo 26, tiveram medo do Senhor Jesus, pensando que era um fantasma. E agora, quando ele estava andando sobre as águas, que ele percebeu que estava caminhando sobre as águas, diz o texto: mas sentindo o vento forte, a tempestade, o vento contrário,
teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então o texto é muito claro. Num momento de fraqueza, de dúvida, o crente pode sim ter medo. Mas tem aqui a solução. Qual é? Que Pedro, quando teve medo, fez? Clamou ao Senhor, dizendo: salva-me. O presbítero, quais são os tipos de medo que as pessoas apresentam normalmente? Olha, pastor, existe vários níveis de medo, né? Desde a noção de perigo, assim, diante de algum risco, até complexos, pavor, fobia, pessoas que têm síndrome do pânico. O medo sempre é baseado num exagero, ou numa realidade também, ou numa mentira que Satanás coloca para aprisionar as pessoas. Por isso nós precisamos desmascarar essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Então, alguns tipos de medo que nós temos aqui. Então tem um tipo de medo que é o diabo que coloca, né? A perturbação, a pessoa é influenciada por espíritos malignos e perturbam, que é uma realidade, o mundo espiritual é uma realidade. Então existem pessoas que apresentam medo por uma perturbação demoníaca, né? Com certeza. Então são prisioneiras de Satanás. Pessoas que vivem com medo. Vendo vultos, supostos fantasmas, e não conseguem nem ter uma vida normal, trabalhar, estudar, porque estão oprimidas ou às vezes até possessas de espíritos malignos. E para isto também tem uma solução, que é o Senhor Jesus. Ele liberta a pessoa desses espíritos malignos e então a pessoa fica livre do medo. Mas precisamente, o quais são os tipos de medo que as pessoas normalmente apresentam? Nós podemos ver que tem medos simples, como pessoas que têm medo, pavor de inseto, medo de chuva, medo de escuro. Outros medos como assalto. Eu tenho medo de assalto, não saio à noite, acidente de trânsito. Ou uma doença, a pessoa vê ali uma reportagem falando que tantas pessoas daqui a 10 anos terão câncer e ela já fica ali amedrontada com essa doença. Tem o medo sentimental, né? A pessoa tem medo de ter uma decepção amorosa, medo de lembranças do passado, medo do futuro que vai acontecer. O medo espiritual, como o senhor falou aí, medo da morte, de pessoas que já morreram, de fantasma, de vultos. O medo, ele é algo natural, pastor, do ser vivente. O medo em excesso, ele pode trazer perigo. A pessoa também destemida é perigoso, mas o medo em excesso paralisa a pessoa. Nós não podemos deixar o medo dominar a nossa vida. Porque o ser humano, ele não nasce com esse medo. E muitas das vezes os pais usam o medo para fazer a criança obedecer. Então a criança cresce com essa síndrome, tendo medo das coisas, e isso precisa ser tratado antes que prejudique a vida adulta desta criança. Então existe um medo natural, né? Normal, que é podemos dizer que é uma autoproteção que o ser vivo, todas as pessoas têm, que é como um senso de sobrevivência, né? Que a pessoa tem aquele medo, aquele receio, então ele se protege, né? Uma proteção natural. A pessoa vai atravessar uma rua movimentada, com trânsito intenso, e às vezes dá aquele medo, aquele receio. Isso é normal. É normal. É uma autoproteção. E é até benéfico, né? Agora, esse outro medo que nós estamos falando aqui, que é um medo exagerado, que já passa a ser uma perturbação, e que a pessoa não consegue dormir, não consegue viver em paz, é prejudicial, que é algo espiritual. Vamos tratar então desse medo que é algo espiritual, né? Como vencer este medo? Como que uma pessoa que nos ouve nesta manhã, que está perturbada, ele pode vencer este medo, esta perturbação? Primeiro, pastor, a pessoa precisa confiar na palavra de Deus. Nós podemos ler em Isaías 41:10,
Deus fala assim para Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então a Bíblia traz essa expressão não temas 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano. Todas as vezes, pastor, que Deus se comunica com seus servos, ele sempre inicia: não temas, meu servo, não te assombre, porque eu sou contigo. A gente vê grandes homens como Josué, basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a pessoa pode vencer o medo confiando na palavra de Deus. Nós devemos confiar na palavra de Deus. Por que confiando na palavra? Porque a palavra nos garante que o Senhor nos socorre, nos ajuda a vencer o medo. Conforme o irmão leu aqui, Isaías 41:10. Está registrado na palavra de Deus. Não temas, não tenhas medo. Por quê? Porque eu sou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Não temas. Por quê? Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Então, se a pessoa confiar na palavra de Deus, é porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela se cumpre. E a palavra nos garante aqui: não tenhas medo, não temas, porque o Senhor está contigo. Então, você pode confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus garante que na hora do medo, o Senhor está ao teu lado para te ajudar, para te fortalecer. E também o texto que o irmão também citou aqui, Josué, capítulo 1, versículo 9, né? Quando Josué, diante daquela incumbência que recebeu de conduzir o povo de Israel pelo deserto após a morte de Moisés, uma tarefa muito grande, ele sentiu receio. E às vezes, quando nós estamos para realizar uma grande obra, uma obra difícil na casa do Senhor, às vezes também vem o medo, vem o receio. Será que eu vou ter capacidade para fazer esta obra? Pode acontecer esse tipo de medo. E o que é que nós encontramos aqui? Josué, capítulo 1, versículo 9. O Senhor dizendo: não te mandei eu? Ser forte, corajoso. Aqui, não temas. Novamente a palavra de Deus dizendo aqui: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. E por isso ele foi vitorioso em todas as suas batalhas. Então, você, meu irmão, se foi convocado para fazer uma obra e está com receio, está com medo, não sabe se deve fazer, se deve aceitar esta obra que é proposta para fazer, confie no Senhor. Porque o Senhor, como ajudou Josué, certamente ele vai também te ajudar. Não temas, o Senhor está contigo. Poderia citar, irmão, uma outra maneira que a pessoa pode vencer o medo? Sim, pastor, nós poderíamos também vencer o medo, além de confiar na palavra de Deus, buscando a Deus em oração quando estamos com medo. Se nós lermos ali em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 a 19, que diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte
estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Geazi aqui teve uma visão carnal apenas da situação. E quando Eliseu ora, a visão espiritual dele é aberta, então ele vê a proteção do Senhor para com os seus servos. E falou, não temas, porque maior é os que estão conosco do que o que estão com eles. O profeta Eliseu, então, ora a Deus. É buscando a Deus em oração que nós também podemos vencer o medo, pastor. Certo. Então, Geazi teve medo, teve receio, e o profeta Eliseu, um homem experimentado, orou por Geazi. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o medo fez com que Geazi não enxergasse, ficasse paralisado. Paralisado, não enxergasse que o Senhor estava ao lado dele. E aqui também, o presbítero, eu entendo a importância da oração intercessória. Eliseu orou pelo seu companheiro que estava com medo. Então, se você tem uma pessoa, vive com alguém que tem medo, não está conseguindo enxergar que Deus está ao seu lado, você pode orar por esta pessoa, para Deus fortalecer, para Deus abrir os olhos, para que ele possa perceber que ele não está sozinho, que o Senhor está com ele. Eu entendo aqui também que o valor da oração intercessória, de orar uns pelos outros. Uma outra maneira que o cristão pode vencer o medo, o presbítero poderia citar? O senhor até nos falou no princípio sobre ali aquela passagem do mar, né, quando os discípulos viram Jesus, mas também podemos dizer recebendo o Espírito Santo de Deus. Em João 20, do 19 ao 22, dizia assim, chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo disso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito. Então, pastor, após a ressurreição, quando Jesus surpreendeu ali seus discípulos com uma aparição surpresa, ele encontrou esses discípulos cheios de medo. Então o Senhor aparece para ele e fala, Pai seja convosco, recebei o Espírito. Então, depois que eles receberam o Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles, a alegria tomou o lugar do medo. A presença do Espírito Santo em suas vidas seria a garantia que poderiam vencer o medo. Em Atos 4:31 também, pastor, ali quando eles saíram do Sinédrio, eles oraram. E diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqueles homens que estavam com medo dos judeus, depois que foram cheios do Espírito Santo, pregavam com ousadia. O que é ousadia? Sem medo. Então, uma outra forma é o cristão ser cheio do Espírito Santo também, pastor. E podemos também citar o caso de Pedro, né? Pedro teve medo, teve receio quando ele viu o Senhor Jesus sendo conduzido, negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas esse mesmo Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele é cheio do Espírito Santo, diz lá em Atos 2, né? Que ele se colocando em pé, pregou, fez uma pregação eloquente, cheio do Espírito Santo. Então, receber o Espírito Santo, procurar viver debaixo da orientação do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, é um meio que a pessoa tem de vencer o medo. Porque o Espírito Santo nos proporciona poder, ele outorga poder, ousadia. Crente cheio do Espírito Santo não tem temor, não tem receio, ao contrário, ele é ousado para pregar a palavra do Senhor e repreender todo o mal. E nós podemos perguntar nesta manhã para os ouvintes, né? Você já recebeu
o Espírito Santo? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo? Recebe o Espírito Santo no momento em que ele se converte. Quando a pessoa, ele aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, pede perdão dos seus pecados, passa pelo novo nascimento, naquele momento ele recebe o Espírito Santo. Agora ele pode ser batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, que é uma capacitação para a pessoa fazer a obra de Deus com ousadia. Então o crente deve procurar sempre ser cheio do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo te protege, meu irmão, do medo.